Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótema. Amanhã então vai ocorrer aqui a nossa prova para a área específica aí para a Prefeitura de Fortaleza e é por isso que eu trago hoje aqui nossas 10 questões que ocorreram, sabe onde? Na prova da Prefeitura, nessa banca ímpar aí, lá em 2015 para a área específica. Então nós iremos resolver hoje a última prova que ocorreu para a área específica que cai raciocínio lógico. São 10 questões, o material das questões vão estar aqui no link da descrição. Sem muita enrolação, eu só peço que você clique aqui embaixo em gostei e se não for inscrito, se inscreve. Vamos direto aí para a nossa primeira questão. O professor Fernando leciona a disciplina matemática. Certa vez, o docente foi aplicar uma avaliação e antes que os alunos iniciassem a resolução da mesma, o professor avisou a todos que deveriam preencher corretamente suas identificações no cabeçalho da avaliação utilizando somente caneta esferográfica de tinta azul. Ao final, ele recolheu todas as avaliações e foi corrigi-las. Percebeu que apenas um aluno não colocou a identificação na avaliação. O professor Fernando pôde tirar inferências daquele fato exceto. Então, a gente vai encontrar aqui uma exceção. O item A tem assim, que o aluno esqueceu-se de colocar sua identificação na avaliação. Beleza, isso aí poderia ser uma inferência correta. No item B, que o aluno não prestou atenção no aviso dado pelo professor, também pode ser uma inferência, aqui está tudo tranquilo. No item C temos aqui, ó, que o aluno foi relapso e não havia estudado. Mas espera aí, para preencher seus dados na prova você não precisa estudar. Aqui é um item que não faz muito sentido com o enunciado da questão aqui. E o item D tem que o aluno não possuía caneta de tinta azul. Verdade, né? Que dizer que somente com caneta esferográfica de tinta azul. Podia ser que o aluno não tivesse essa caneta azul e aí ele não colocou. Então o único item correto dessa questão aqui vai ser o nosso item C de casa. Vamos aí para a nossa segunda questão. Camélia tem 3 filhas, Laís, Lúcia e Luana. Ao final do mês de junho, as 3 meninas receberam o boletim com as notas semestrais. No caminho de volta para a escola, Camélia perguntou se as filhas haviam passado por média no semestre. Laís disse-lhe que Luana não havia passado. Então tá aqui, ó, Laís, ela disse que Luana não havia passado. Vou representar aqui, Luana não havia passado com esse IN aqui com tio, ó, não passou. Aí o que é que foi que a nossa querida Luana falou? Luana confirmou o que Laís havia dito. Então o que é que a Luana fez? Ela não desmentiu o que a Laís falou. Ela apenas confirmou, ela confirmou o que a Laís falou. E o que é que a Lúcia disse? Olha aqui, ó. Lúcia disse que Laís não havia passado por média. Então aqui a Lúcia, ela olhou lá para Laís e falou o seguinte, ó, a Laís não passou por média, não passou por média. Sabendo-se que somente uma das 3 meninas falou a verdade, só uma falou a verdade, e que Camélia sabia que Luana estava mentindo, então, beleza, eu já sei que a Luana está mentindo. A Luana, o que é que a Luana disse? A Luana confirmou o que Laís tinha falado. E o que foi que a Laís falou? Ela falou que Luana não passou. Ora, se a Luana está mentindo, a Laís também vai estar mentindo, porque a fala da Luana é basicamente confirmar a fala da Laís. Se a fala da Luana está falsa, logo a fala da Laís também vai estar falsa. Então a conclusão é que essas 2 filhas aqui mentiram, mas como eu tenho uma que está falando a verdade, a única que pode estar falando a verdade é a Lúcia aqui. Beleza. Então, baseado nisso aqui, a gente pode já deduzir qual o item correto. Olha só, o item A diz que Lúcia mentiu. A Lúcia não mentiu, foi a única que falou a verdade aqui, ó. Então, o item A já é um item falso. Laís falou a verdade. A Laís não falou a verdade. Tá aqui, ó. A Laís falou uma mentira. Então, aqui também já é um item falso. O item C. Luana falou a verdade. Não, a Luana, no próprio enunciado, disse que a Luana não falou a verdade, que estava mentindo. Então, aqui, ó. Luana estava mentindo. Então já sei que não pode ser o item C, sobrou apenas o item D, que eu já vou marcar ele, onde diz que Laís, além de mentir, olha só, a Laís mentiu, ó, ela estava falando uma falsidade, além de mentir, não passou por média. Ela realmente não passou por média. Por quê? Porque a Lúcia, que está falando a verdade, disse que Laís não passou por média. Ó. Logo, o item correto é o item D de dado. Vamos aí para a questão de número 3. Veja a seguinte afirmação. O aluno do 3º ano do ensino médio foi aprovado no Enem, ou, olha só o nosso conectivo aqui, ó, da nossa disjunção inclusiva, a aluna do 3º ano do ensino médio
foi eleita a rainha da escola. Então aqui nós temos aqui uma proposição, onde nós temos o conectivo ou, aqui ó, a nossa primeira proposição e a nossa segunda proposição. O que é que ele vai pedir aqui, ó? Qual a sentença abaixo é logicamente equivalente? Você está pedindo equivalência de proposição, então a gente tem que lembrar qual é a equivalência do nosso conectivo ou. E você vai lembrar das nossas aulas aqui que a gente falou dessa equivalência, né? Nós temos a equivalência do se então, e nós temos a equivalência do ou aqui, ó. E basicamente as duas regras é a mesma, que é a regra do Neymar. Você vai utilizar a regra do Neymar para poder fazer a equivalência dessa proposição. Por quê? Porque veja, para mim ir da condicional para o ou, o que é que eu vou fazer? Eu vou negar a primeira, que no caso aqui vai ser a negação de P. Vou trocar o conectivo aqui do se então pelo conectivo ou, isso aqui indo da condicional para o ou, né? Então vou colocar aqui ou e vou manter, ó, pelo Neymar aqui, vou manter a minha segunda proposição. Agora a questão te deu o conectivo ou. E do conectivo ou, para você encontrar a equivalência, você faz o inverso aqui, ó. Você vai para a condicional. Como é que você vai fazer isso? Você vai, de novo, ó, negar a primeira. Você vai negar a primeira. Agora você tem que trocar o conectivo ou pelo conectivo se então. Então aqui, ó, se então. E vai manter a segunda aqui pela lei do Neymar. Então, a mesma regra você vai aplicar também aqui para o ou. A diferença é que você vai ter que trocar o conectivo ou pelo se então. E observe, todas as opções vão ser com o conectivo se então. Então você só precisa observar a seguinte relação, ó. A negação de P tem que vir primeiro e depois Q mantido do jeito que ela estava. Qual seria a negação de P? Bom, a minha proposição P é essa daqui. E qual é a proposição P? O aluno do terceiro ano do ensino médio foi aprovado no Enem. Se ele foi aprovado no Enem, se eu quero negar isso aqui, eu vou dizer que ele não foi aprovado. Vamos ver aqui no item A. O aluno do terceiro ano do ensino médio foi aprovado, ele não negou, então eu já sei que o item A não pode ser o nosso item correto. Agora vamos aqui para o item B, ó. Se o aluno do terceiro ano do ensino médio não tivesse obtido aprovação, beleza, isso aqui pode ser uma negação de P. Vamos ver no item C. Se o aluno do terceiro ano do ensino médio não tivesse sido aprovado, beleza, ele está negando a proposição P. E o item D aqui tem, ó, se o aluno do terceiro ano do ensino médio foi aprovado, ele não negou também o item D, então não pode ser o item D de dado. Então nós temos aqui dois itens para avaliar, o item B e o item C. E o que é que vai diferenciar? O que vai diferenciar é o que é que ele colocou depois do então. Porque depois do então a gente tem que manter a proposição Q aqui. E quem é a minha proposição Q? Essa aqui, ó. A aluna do terceiro ano do ensino médio foi eleita rainha da escola. Se ele estiver negando essa proposição, vai estar errado. Vamos ver o item B, ó. Depois do então, nós temos o quê? A aluna do terceiro ano do ensino médio, olha só, não teria sido eleita rainha da escola. Ele está negando a proposição Q. Então, logo, o item que vai sobrar para a gente vai ser o item C, onde ele diz aqui depois do então, ó. Então, a aluna do terceiro ano do ensino médio teria sido eleita rainha da escola. Ele manteve a proposição Q. Então, observe que ele utilizou a negação de P, implicação e a manutenção da proposição Q, usando aqui a lei do Neymar. Então, o item correto é, de fato, o nosso item C de casa. Vamos aí para a questão de número 4. 4 meninas possuem idades diferentes aqui, ó. Rosa é mais nova que Cíntia. Ora, se a Rosa é mais nova que Cíntia, é porque a Cíntia é mais velha que a Rosa. Eu vou botar assim, ó. Cíntia é mais velha do que a Rosa. Cíntia não é a mais velha daqui, então essa informação eu vou utilizar mais tarde, ó. Cíntia não é a mais velha, beleza. Sandra, ela é mais nova que Cíntia e que Madalena. Então eu vou botar assim, ó, que a Cíntia, observa que Sandra é mais nova que a Cíntia, então a Cíntia é mais velha do que Sandra. E além disso, a Sandra também é mais nova do que Madalena, então eu posso colocar que a Madalena é mais velha do que a Sandra. Então observa nessas duas informações aqui em cima, ó. Nós temos que Cíntia, ela é mais velha do que Rosa e a Cíntia é mais velha do que Sandra. Mas eu sei também que a Cíntia não é a mais velha. Então eu tenho dois possíveis cenários aqui para vocês, ó. Eu tenho que a Cíntia é mais velha do que a Rosa, que por sua vez é mais velha do que a Sandra. Ou eu tenho um cenário que a Cíntia é mais velha do que a Sandra, primeiro, que é mais velha do que a Rosa, beleza? Tenho essas duas possibilidades. Porém, independentemente dessas duas possibilidades, a mais velha aqui tem que ser quem? A que sobrou. Tem que ser a Madalena. Por quê? Porque a Cíntia aqui não pode ser a mais velha dessas 4 meninas aqui. Então, já sei que a Madalena aqui, ó, é mais velha do que a Cíntia nos dois cenários aqui.
E a pergunta é justamente essa, ó. Assim, a menina com maior idade vai ser quem? Vai ser a Madalena, que vai ser o nosso item A de aprovação no concurso da prefeitura aí na prova de amanhã. Vamos para a questão de número 5. A negação da proposição todo é um quantificador universal. Já vou colocar isso aqui na minha leitura fria, né? Já vou ler nas palavras, já identificando o que é que nós estamos diante aqui. Todo aluno que estuda tira nota alta. Ele está pedindo a negação. E se eu quero negar uma proposição com quantificador universal, a gente já sabe como é que a gente faz para negar esse tipo de quantificador universal quando ele tem o seu predicado aqui. Predicado. O que é que a gente faz? Você troca o universal pelo existencial e você vai negar então o nosso predicado. Professor, por que você está negando o predicado? Porque aqui é todo. O universal aqui é todo, poderia ser também qualquer. O que não poderia ser é o nenhum. O nenhum é um quantificador universal, mas aí você não negaria o predicado conforme a gente já mostrou aqui nas nossas aulas. Então, quando o nosso quantificador universal é todo ou qualquer, dá ideia de quantidade de fato, de todas as quantidades, aí você vai trocar pelo existencial e você vai negar o predicado aqui. Mas perceba que nessa questão você nem precisava saber sobre essa negação do predicado. Por quê? Olha só as minhas opções. Eu já vou procurar aqui aquilo que tiver o nosso quantificador existencial. No item A tem quantificador universal, não pode ser o item A. No item B tem. Algum é um quantificador existencial, beleza. Nenhum é um quantificador universal, dá uma ideia de ausência de quantidade. E o qualquer também é um quantificador universal. Logo sobrou apenas o item B, ó. Não tinha nenhuma outra opção a não ser o item B. E aí nós teríamos que ficar como? Então, ó, existe, tá aqui, ó, algum aluno que estuda, ele botou aqui, ó, não tira nota alta. Aqui, ó, tira nota alta seria o meu predicado. E o que é que ele fez? Ele negou o predicado, botando não tira nota alta. Por isso que o item B é, de fato, o item correto dessa questão. Vamos aí para a questão de número 6. Marilene falou para sua filha Messia que se caso ela passasse por média ao final do ano, havia a garantia de que elas viajariam para fora da cidade em que moram, já que para o mesmo período já estão confirmadas as férias coletivas da empresa na qual Marilene trabalha. Messia ficou bastante, o que é que ela ficou? Bastante motivada, ela ficou feliz, muito provavelmente ela queria viajar para esse lugar aí fora da cidade. No álbum de fotos das férias de Messia e Marilene, só havia a foto do boletim de Messia, que o resultado de sua aprovação da média, ou seja, que tinha aqui ó, o resultado da aprovação, ela foi aprovada. E fotos de Messia e sua mãe em shoppings da cidade na qual elas moram, ou seja, elas não viajaram para fora da cidade, mesmo ela tendo sido aprovada ali por média. Então, ó, o item A, Marilene não cumpriu sua palavra. Opa! O item A já parece ser o item correto dessa questão aqui. Por quê? Qual era a condição para Messia ir viajar para fora da cidade? É que ela fosse aprovada por média, já que lá no final do ano, Marilene já tinha umas férias garantidas aqui, ó, confirmadas pelas férias da empresa. Então, como eles não viajaram aqui, e a gente tem mais um detalhe aqui nessa questão, que a Messia ela ficou motivada com essa informação aqui, com essa condição de viajar. Então, por que elas não viajaram? Foi porque Marilene não cumpriu com sua palavra aqui. Esse item provavelmente vai ser o item mais coerente com essa questão. Olha o item B, ó. Marilene não teve férias da empresa. Isso seria uma extrapolação do que está sendo dito aqui na questão. Porque que tem dizendo, ó, que estão confirmadas as férias coletivas da empresa. Se estão confirmadas, isso independe da ação de Marilene. Já o item A, ela depende de uma ação de Marilene. Cumprir a palavra, isso pode mudar. Já as férias serem confirmadas na empresa, isso é um fato que está nessa questão e eu não consigo dizer se as férias foram ou não concretizadas pela empresa. Então eu não posso extrapolar aqui o que é que está fora da questão. Por isso que o item B não é um item correto. Pode até ter sido isso aí que aconteceu, mas eu não consigo afirmar com garantia pela questão. Já a palavra de alguém, que se ela vai cumprir ou não, isso de fato pode acontecer, porque é isso que acontece na vida real mesmo também. Vamos aqui no item B, ó. No item C, na verdade. Messia não foi aprovada por média. Esse é o item mais falso que nós temos, porque que está dizendo, ó, aprovada por média aqui. Então, o item D tem Messia preferiu passear nos shoppings. Ora, aqui no enunciado diz que ela ficou bastante motivada por viajar para fora da cidade. Então, eu não posso
a partir disso aqui, deduzir o que está fora da questão aqui. Então, esse item D aqui também seria um item falso. Só sobra aqui o item mais coerente com a questão, é de que Marilene não cumpriu com a sua palavra, que é então nosso item A. Vamos aí para a questão de número 7. Amadeu quer ir ao cinema no sábado à tarde, mas sua mãe disse-lhe que ele somente iria ao cinema se estudasse, está aqui a condição, ó, se estudasse com seu amigo Fernando no sábado pela manhã. A mãe de Fernando ficou de levá-lo à casa de Amadeu no sábado pela manhã, para que eles estudassem. Amadeu e Fernando passaram a manhã de sábado estudando, mas não conseguiram estudar todo o conteúdo que haviam planejado estudar. Sendo assim, vamos lá. Qual é a condição para eles irem, aliás, qual é a condição para o Amadeu ir para o cinema à tarde? É que ele estudasse com seu amigo Fernando. Então, o Fernando foi até a casa de Amadeu e eles dois juntos começaram a estudar. Só que eles não conseguiram estudar o conteúdo todos que eles estavam programando ter estudado lá. Isso não tem problema. A questão é que eles estudaram pela manhã de sábado. Então, pelo que a mãe de Amadeu falou, o Amadeu poderá ir ao cinema. Aqui no item A diz que Amadeu não vai ao cinema no sábado à tarde. Eu não posso concluir isso, já que ele fez aqui a condição. Qual é a condição? Se eles estudassem com seu amigo Fernando. Então, isso aqui é um item falso. Item B. Fernando atrapalhou os estudos de Amadeu. Eu não posso inferir isso aqui, porque pode ter acontecido qualquer coisa aqui que fez com que eles não estudassem o conteúdo todo. Eu não tenho como inferir, não está aqui dentro do texto aqui, que Fernando atrapalhou os estudos, ou tem algum indício de que Fernando atrapalhou os estudos. Poderia ter acontecido do Amadeu ter atrapalhado, poderia ter acontecido da mãe do próprio Amadeu ter atrapalhado. Então não tem como inferir algo como isso aqui do item B. Não marque o item B, pelo amor de Deus. O item C, ó. A mãe de Fernando proibiu sua ida ao cinema. Proibiu a ida do Fernando ao cinema? Bom, como é que eu vou saber isso? Não tem como a gente deduzir que a mãe do Fernando proibiu dele ir ao cinema. Não tem nada sobre isso na questão. A gente está falando aqui, ó, é do Amadeu. É se o Amadeu vai ou não ao cinema à tarde, se ele cumprir o que a mãe pediu para ele cumprir. Então a questão não tem nada a ver com o Fernando aqui ter ido ou não ao cinema. Então o item C não tem como concluir que é o item C aqui. Então sobra então o item D de dado, que tem assim, ó, Amadeu poderá ir ao cinema no sábado à tarde. Esse é o mais coerente. Por que é o mais coerente? Porque a condição para ele ir no sábado à tarde é se ele estudasse com seu amigo Fernando. Eles estudaram? Estudaram. A questão diz que eles estudaram. Professor, mas ele não estudou todo o conteúdo. Mas essa não era a condição que a mãe tinha imposto. Ela tinha dito que se ele estudasse com o Fernando, ele iria para o cinema à tarde. Então o item D é um item coerente com o enunciado da questão. Vamos aí para a questão de número 8. Rosália participou de um concurso público para a carreira de magistério da educação básica. Após obter a aprovação na prova escrita, ela foi convocada para ministrar uma aula de 50 minutos como etapa de avaliação prática. A nota mínima de aprovação é 7. Se a nota mínima de aprovação é 7, aqui a gente já precisa saber se a pessoa foi aprovada, ela tirou no mínimo 7. Sendo aceitas somente notas inteiras do intervalo de valores consideradas do valor 0 até o 10 aqui. Então, os avaliadores podem dar de 0 a 10, não pode ter notas quebradas como 7,5, já que tem que ser notas inteiras aqui, e a nota mínima é o nosso 7 aqui. Rosália foi aprovada nesta etapa prática. Se ela foi aprovada, então no mínimo ali ela tirou um 7. Dos 4 avaliadores, vamos lá, dos 4 avaliadores que deram a nota à aula de Rosália, um deles, ó, apenas um deles deu a nota máxima. Então, se um deu a nota máxima, qual é a nota máxima? Como vai de 0 a 10, a nota máxima é 10. Então, vamos colocar aqui a nota de Rosália. Rosália teve ali, então, um 10 de um dos avaliadores. 2 outros avaliadores atribuíram a mesma nota, sendo tal nota superior à nota mínima. Então, tem que ser acima de 7, já que a nota mínima é 7 aqui, ó. Então, ou eles deram 8 e 8, os dois juntos deram 8 e 8, ou os dois juntos deram 9 e 9. Já que um deles deu uma nota máxima e os outros dois deram notas iguais acima da nota mínima, ou foi 8 e 8 ou foi 9 e 9. Nós temos aqui 2 cenários. Beleza, vamos continuar. O quarto avaliador deu a nota 7 à aula de Rosália. Então aqui, ó, a outra nota foi o 7. Ou vai ser o 7 nesse cenário aqui, ou vai ser o 7 nesse cenário. Então, vamos ver aqui as possíveis notas da Rosália aqui. Nos dois cenários foram quais? Se eu somar 10 com 8 aqui dá 18. 18 mais 8 vai dar 26. E 26 mais 7 vai dar 33.
Nesse caso aqui, eu estou aumentando 1 aqui e estou aumentando 1 aqui, vai ficar 35. Ó. Se você somar, pode até somar aí você mesmo. Ó. 9 mais 9 dá 18, 18 mais 7 dá 25, mais 10 vai dar 35. Então, Rosália ou tirou a nota 33 ou ela tirou a nota 35. Uma dessas duas possibilidades. Beleza. Vamos continuar aqui a leitura da nossa questão. Sabendo-se que os outros 3 candidatos obtiveram as seguintes pontuações na etapa prática. Ana, vamos lá para Ana. A Ana, ela tirou quantos pontos? 30 pontos. Então, aqui a Ana tirou, vou botar aqui embaixo, ó, 30 pontos. Jorge, olha só o Jorge, ó, o Jorge tirou 28 pontos. Está aqui, 28 pontos vai ser, então, o Jorge. Vou colocar aqui o J, foi o Jorge, ele tirou 28 pontos. Enquanto que o Raimundo aqui, ó, Raimundo, tirou quantos pontos? Tirou 36 pontos, ó, 36 pontos. Ok. O que é que ele vai pedir na questão? A classificação dos 4 candidatos em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? É aquele que vai do maior para o menor. Então, aqui eu quero a maior nota para a menor nota. Te pergunto, quem foi que tirou a maior nota aqui? Foi a Rosália? Professor, não sei, ela tirou 33 ou 35. Não importa porque o Raimundo tirou 36 pontos. E nesses dois cenários aqui, o 36 sempre vai ser maior nota do que elas duas ali. Então, já sei que o Raimundo foi o que tirou a maior nota aqui, ó, Raimundo. Depois do Raimundo, quem foi? Foi Ana, Jorge ou Rosália? Observe que a menor nota que Rosália pode ter tirado é 33, que já é maior que 30. Então, no próximo seria a Rosália. E depois seria a Ana, que tem 30 pontos. E depois seria o Jorge com 28 pontos. Tem que estar nessa ordem aqui, que é a ordem decrescente, do maior para o menor. Observe que o item correto dessa questão vai ser, então, o nosso item B de bola. Ó. Raimundo, Rosália, Ana e Jorge. O item B é o item dessa questão. Vamos para a questão de número 9. Seja a afirmação condicional. Ó. Se Margarida estiver resfriada, não participará da aula de campo. Professor, como é que é a condicional aqui? Cadê o então? Está subentendido aqui o então. Ó. Coloque na questão então para você ler aqui com então. Se Margarida estiver resfriada, então não participará da aula de campo. Então, nós temos aqui ó, as nossas duas proposições. Aqui é a proposição P e aqui a nossa proposição. Estamos interligados a ela pela nossa condicional. Vamos ver o que a questão está pedindo. A negação. Quem foi que negou a condicional? Foi aquele sujeito chamado Mané. O Mané, ele foi preso e negou a condicional. O Mané foi preso e negou a condicional. Por que ele fez isso? Porque o Mané mantém a primeira proposição, que no caso é P, nega a segunda proposição. Como é que vai ficar a negação de que? E negou aqui, então, a nossa condicional, vamos ter que colocar a nossa conjunção, que é o nosso E. Nas nossas opções, tem que ter ali o nosso conectivo E. Então, observem que todas as nossas condições têm um conectivo E, então a gente não consegue eliminar apenas olhando para o conectivo. Porém, a gente precisa analisar o quê? Que a primeira proposição tem que ser mantida, né, pela lei do Mané. Aqui, ó. Qual é a primeira proposição? Margarida estiver resfriada. Olha o item A. Margarida está resfriada é a manutenção da proposição P, então pode ser o item A. Aqui no item B também, ó, Margarida está resfriada, também seria ali, ó, a manutenção da minha proposição P. Já o item C e o item D, olha só, Margarida não está resfriada aqui, ó, tá errado, porque ele está negando a proposição P, não pode negar a proposição P. E o item D também, ó, não pode negar a proposição P, porque eu tenho que manter a primeira proposição pela lei do Mané e negar a segunda. Agora a gente vai observar aqui, ó, entre o item A e o item B, qual foi que ele negou a segunda. E qual é a segunda? É que não participará da aula de campo. Então tem que tirar esse não aqui, ó, para poder negar a minha proposição Q. Então observe que no item A, ó, ele tirou o não. E participará da aula de campo. Ele tirou a palavra não, então ele negou a proposição Q. Então, de fato, aqui ó, eu tenho a minha proposição P, o conectivo E, e eu tenho a negação da minha proposição Q. Ou seja, nós estamos diante do Mané, que é o item A. Então, o item B, ele provavelmente manteve aqui, ó, manteve o não, então ele continuou com a mesma proposição Q. Por isso que o item B está errado. O único item correto é o item A de aprovação. Vamos aí para a nossa última questão, questão de número 10. Há 3 professoras de língua portuguesa na escola X aqui. Temos aqui a Sofia, vou botar aqui, ó, Sofia. Temos a Helena e nós temos também aqui, ó, a Patrícia. Então, nós temos essas 3 professoras aqui da língua portuguesa, não é isso? No turno da manhã, que era para estar separado, né, ó,
no turno da manhã, a escola X possui 3 turmas, A, B e C. Então, quer dizer ó, que nós temos aqui ó, A, B e C, nós temos 3 professoras de português, quer dizer que cada uma dessas professoras vai estar atuando em uma dessas salas aqui. Então, a Sofia pode estar nessa, a Helena nessa e a Patrícia nessa. O que não pode acontecer é de a Sofia e a Helena estarem na mesma turma aqui, porque eu só tenho 3 professoras e eu tenho que ter essas 3 turmas com aulas dessa língua portuguesa aqui. Sabendo-se que somente uma das afirmações abaixo é verdadeira, se eu sei que uma delas é verdadeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que a primeira afirmação é verdadeira e que as demais são falsas e eu vou ver se eu entro em alguma contradição. Então vamos considerar que Sofia é professora da turma A, seja uma proposição aqui verdadeira. Se ela é verdadeira, observa só, Sofia, ela é da turma A, é verdadeira, então vou ligar Sofia à turma A. Estou considerando isso verdadeiro, então está aqui. Próxima afirmação tem que ser falsa, que é o quê? Helena não é professora da turma B. Se ela não é da turma B, é falso, é porque ela é professora da turma B. Então vou colocar aqui ó, que a Helena é professora da turma B e até agora não está tendo nenhuma contradição. Próxima afirmação seria, Patrícia não é professora da turma A. Ora, se a Patrícia não é professora da turma A, é falso. Se isso é falso, é porque Patrícia é professora da turma A. Olha a contradição, Patrícia é professora da turma A aqui. Quem é que vai dar aula para a turma C? Não pode ficar uma turma sem professora de português aqui, pelo amor de Deus. Então, aqui existe uma contradição. Temos 2 professoras indo para a mesma turma aqui. Cada professor aqui vai ter que ter sua turma, por isso que esse item aqui, eu considerar a primeira proposição verdadeira, vai dar um problema. Então, vamos voltar para a questão aqui e vamos tirar o verdadeiro da primeira proposição e colocar o verdadeiro agora na segunda, que seria essa aqui, ó. Helena não é professora da turma B. Isso vai ser verdadeiro. Bom, se a Helena não é professora da turma B, ela não é professora dessa turma aqui, então a Helena ou é da turma A ou é da turma C. Vou deixar as 2 possibilidades aqui em cima. Vamos voltar para a proposição da Sofia, ó. Sofia é professora da turma A. Eu sei que agora isso aqui é falso, porque a única verdadeira que eu estou colocando agora é a segunda afirmação. Então, a primeira é falsa. Aqui está dizendo que Sofia é professora da turma A. Como é falso, eu sei que ela não é professora da turma A. E se ela não é professora da turma A, quais são as possíveis turmas dela? Ou vai ser da turma B, ou vai ser da turma C. E o próximo item tem aqui, ó. Patrícia não é professora da turma A. Eu sei que isso é falso. Se eu sei que isso é falso, eu sei então que Patrícia é professora da turma A. Então, Patrícia aqui, ó, é professora da turma A. Olha só a Helena. Ou a Helena dá aula na turma A ou na C. Só que a Patrícia está dando aula na turma A. Então, Helena não pode dar aula na turma A. Sobra o quê? Sobra que Helena dá aula na turma C. Então, aqui, ó, turma C. E observe que a Sofia agora, a Sofia não pode dar aula mais na turma C. Só sobra para a Sofia dar aula em quem? Na turma B. Então, a Sofia dá aula na turma B. E nesse caso aqui não houve nenhuma contradição. Cada professor tem a sua turma, então a gente pode marcar o item correto. Olha só no item A. Sofia é professora da turma A? Bom, Sofia é professora da turma B. Então, esse item aqui, ó, já é um item incorreto. Sofia é professora da turma C? Não, a Sofia é professora da turma B. Então, já é um item incorreto aqui, ó. Sofia é professora do item B, aliás, da turma B, beleza, aqui ó, o item C até agora está correto. Helena da turma C, vamos ver, Helena, turma C, ok. E Patrícia, turma A, beleza, aqui ó, o item C de casa é o único item dessa questão aqui. E aqui no item D, nós temos que Sofia é professora da turma A, está errado, porque a Sofia é professora da turma B. Então, o item correto dessa nossa última questão vai ser então o item C de casa. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e eu desejo a você aí uma boa prova amanhã. A gente se vê na próxima, então. Valeu!